musical, no caso. Então a internet facilita seu acesso, você tem acesso a tudo o que você nunca podia sonhar há uns 30 anos atrás. Isso é uma ampliação, na verdade, do acesso. É uma continuação de uma tecnologia que já estava presente nas sociedades humanas a partir do início do século XX. Não sei se eu queria perguntar para a Nina, certo? Eu gostei muito não desmerecendo os outros, mas chamou muita atenção essa questão do tempo passando muito rápido, da memória. Também é muito preocupante para mim e para as pessoas, que a gente sempre conversa sobre isso e gera uma certa angústia, essa derrota que você mostrou, que o cara bota o tempo resgatado, ele coloca o não. E muitas vezes essa mesma angústia se passa para mim. Você falou muito desse resgate, dessas fotos, desses blogs, dessa internet, e que as pessoas fazem, mas eu queria saber uma opinião sua, ou em relação também às suas pesquisas, qual é o resultado? Esse resultado é alcançado? Essa angústia é diminuída? Eu queria saber, assim, uma opinião em relação... Porque eu guardo minhas fotos, assim, as 7 chaves, mesmo as digitais, porque eu acho que aquilo é a única coisa que me dá segurança de que eu estou retardando esse tempo. Então eu queria saber, assim, em relação a mais abrangente, da forma mais abrangente, qual é a sua opinião sobre isso? Minha pesquisa atual é justamente sobre fotografia, né? Porque e pensar algumas obras que trabalham essa relação da fotografia com a memória. Porque eu acho que a fotografia é uma das tecnologias que trazem essa tentativa de congelar o tempo, né? De uma forma muito forte, mas que teve vários outros papéis sociais além desse, né? E que, enfim, hoje a gente estaria mudando talvez também o papel social da fotografia. Desde a fotografia já ocupa até hoje um papel também de controle social, por exemplo, a fotografia policial, a fotografia da carteira de identidade, que certamente tem pouco valor sentimental e por isso às vezes a gente até desgosta dessas fotografias, né? Quase ninguém se reconhece na fotografia da sua identidade. E por outro lado, durante muito tempo a fotografia ela era guardada para momentos, esses momentos ritualísticos de passagem, ritos de passagem, casamentos, festas, né? Principalmente quando a tecnologia também limitava a produção da fotografia. Você pagava também fotógrafos profissionais, ainda paga até hoje, para fazer fotografias nesses eventos, mas não só nesses eventos, da família, sempre em poses muito artificiais e que não tinham necessariamente relação com uma vivência. Então a fotografia ela passa a ter mais essa relação com o cotidiano a partir da década de 70, 80, quando as câmeras ficam cada vez mais baratas, mais populares e você tem também uma mudança então do papel da fotografia. Minha geração, por exemplo, nasci na década de 70, tem bastante fotografia da infância, mas certamente muito menos do que as pessoas que nasceram na década de 90 ou 2000. Minha filha nasceu em 2007 e eu tenho certeza absoluta que eu tenho muito mais fotografias dela, ela só tem 2 anos e meio, do que da minha vida inteira de 35 anos. Então, assim, essas fotografias, elas passam a ter, de fato, um outro valor emocional, eu acredito. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando que elas nunca tiveram exatamente esse papel de resgatar a memória. Elas tinham muito mais uma intenção de mostrar para o mundo, ou para si, ou para a própria família, esses momentos como momentos valiosos, né? Culturalmente valiosos. O Pierre Bourdieu tem um livro exatamente sobre isso. E aí, não sei se eu estou fugindo muito, mas atualmente, assim, a minha impressão é de que a fotografia, não só a fotografia, mas a fotografia ela está cada vez mais presente no nosso cotidiano por essas câmeras
micro. Eu acabei de ver uma menina ali fotografando com uma câmera de celular. Eu não sei exatamente o que ela estava fotografando, mas exatamente, elas têm uma certa... Eu acho que não foi aqui essa mesa, porque eu não acho que isso tenha relevância para a vida dela para daqui a amanhã ou depois, entendeu? Assim. Mas, enfim... se ela fosse uma fotógrafa aqui institucional, a Soraya ali, por exemplo, tem um papel. Mas eu acho que as fotografias hoje elas mediam mais do que sedimentam memória, tá entendendo? As pessoas vivem por essa mediação, e não é só a fotografia, a mídia de uma forma geral. Então você fotografa não é para ver depois, é para aquele momento estar mediado por aquela tecnologia. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, tanto que os celulares, muitas vezes, você não consegue passar depois a foto para o computador ou para nenhum outro suporte. Depois você tem que apagar, porque a memória é pequena. Eu tive um insight para essa pesquisa quando eu vi um outdoor assim: não apague seu filho da memória. Era uma foto de um neném nadando e era uma propaganda de celular. Então, assim, você está comprando um aparelho que é para falar, supostamente, né? Mas você está vendendo memória. Memória cotidiana, individual, afetiva, né? Então, eu acho que isso aí é uma angústia. Eu ainda estou pesquisando, ainda não cheguei a conclusões assim, mas eu acho que é um caminho assim, para se pensar. Você fala você quis uma resposta, mas você mesmo deu a sua resposta, né? Você disse que como você guarda essas fotos chaves, para você é uma maneira que você tem de diminuir pelo menos essa sua angústia. Eu só queria relativizar assim, a gente fala dessa coisa do homem moderno querer parar o tempo, né, esses artifícios através da tecnologia para a gente parar com o tempo, mas eu queria lembrar aqui, um pouco como professor de História da Arte, de que uma das formas mais radicais, justamente, que o homem encontrou de parar com o tempo, né, de simbolizar através de uma tecnologia essa luta contra o tempo, essa vitória contra o tempo. Uma das que me veio à lembrança, à memória, são as múmias egípcias, né? Imagina, os egípcios, né, há 5.000 anos antes de Cristo, já elaboraram, né, materializaram esse pensamento através de algo que é estupendo, né? De você congelar, eles simplesmente congelavam o corpo humano, né? Conseguiam através daquelas técnicas de embalsamento, enfim, e o corpo não deteriorava-se, né? Continuava ali. Aquilo foi uma vitória, né? Eles conseguiram 5.000 anos antes de Cristo essa vitória contra o tempo, né? Eles conseguiram através de uma técnica que aquele corpo não se deteriorasse. Então, lógico, a gente está vivendo um outro momento em que existem novas tecnologias e que existe um novo contexto, né? E a gente está dentro desse contexto, então, mas é muito importante a gente não perder de vista essa coisa que é maior do que o nosso momento, né? Isso é mais humano e, periodicamente, dentro dessa evolução do homem, ele encontrou meios, né? Talvez as múmias egípcias foi a resposta que os egípcios encontraram justamente de acabar com aquela angústia, né, de um corpo que se desfalecia, que desaparecia, né? Então, é interessante a gente relativizar essa coisa também, né? Não é tão moderno, não é tão contemporâneo assim. Boa noite à mesa. Nina, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É mais ou menos a continuidade da do menino, do rapaz. Eu fico muito preocupada com a forma que as pessoas começam agora, mais do que nunca, a usar a ferramenta como memória coletiva. Então, eu fico muito preocupada com isso, como é que a gente vai negociar com a nossa identidade. Ou se não está sendo usado como um instrumento de afirmação de identidade. Então, a minha pergunta consiste justamente nisso. Como trabalhar a consciência coletiva sem perder a identidade? Eu
não sei se eu vou saber responder essa pergunta, não. Eu só fiquei pensando assim, bom, a relação da memória coletiva com a memória individual, ela é toda, desde sempre. Rob Vax, que é um dos autores que trabalhou essa ideia de memória coletiva, ele diz que não existe memória individual. A memória individual ela só é construída através da memória de terceiros, de outros também.